Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal agora, não deixe para depois, é muito importante para mim. O Vasco apresentou hoje o atacante Jean Davi, que já vai para o jogo de amanhã. E o Marcelo Santana, diretor de futebol, fez uma explanação importantíssima, falando sobre a saúde financeira do Vasco, reforços e riscos de punição junto à FIFA, que o Vasco já superou e terá que superar em breve. Antes de ouvir o Marcelo Santana, fundamental que você ouça sobre a chegada do Jean Davi, que não quer ser chamado de Jean Menezes. Já vai para o jogo e nem pode ser diferente. Ele vinha jogando no México, estava em atividade, desembarcou na sexta-feira, vem trabalhando com o grupo, está inscrito, tem condições de jogo, o Vasco está precisando. Ele não está machucado, não há qualquer motivo para que ele não reforce o Vasco já na partida desta quinta-feira em São Januário, diante do Atlético Paranaense. Segundo ele próprio, é um jogador que pode atuar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, sempre na frente. Prefere pela esquerda para poder puxar para dentro e bater em gol ou servir outros companheiros. O Vasco tem muitos jogadores por ali. Pelo lado direito, a gente tem apenas o Adson. Vamos ver como é que o Paiva vai aproveitar o Jean Davi. Marcelo Santana, diretor executivo do futebol vascaíno, um importante esclarecimento, explanando a saúde financeira do Vasco, projetando reforços e revelando heranças malditas da 777. Sobre o mercado de transferências, a gente vai ter uma coletiva quando tiver fechada a janela para poder falar mais de maneira detalhada. Eu sempre entendo a expectativa dos torcedores por contratação. O torcedor, ele sempre quer o melhor para o clube dele, então quando ele avalia que tem alguma deficiência, ele quer que isso seja corrigido de maneira imediata. Isso é legítimo. Esse sentimento é de quem se preocupa com o clube, quem quer o melhor com o clube. Agora, a gente que vive o dia a dia da instituição, além dessa preocupação, a gente tem outras responsabilidades. O Vasco, ele tem uma situação financeira que a gente tem que ser responsável. O presidente Pedrinho nos cobra qualificar o elenco, desde que respeitado a tentativa de orçamento que a gente está construindo depois dessa turbulência que a gente viveu, principalmente no primeiro semestre desse ano. Então, o que a gente tem buscado é qualificar o elenco, respeitando as nossas limitações. No primeiro semestre, o Vasco ele já foi muito agressivo na janela de transferência, fazendo contratações, modificando um pouco o perfil do seu elenco. O Vasco investiu, ou se comprometeu a investir, eu posso dizer aqui, mais de 16 milhões de euros no primeiro semestre, na janela de transferência. A gente tem que pagar algumas situações que estavam em aberto da temporada passada. Por exemplo, às vezes o torcedor não sabe, o Vasco na atual janela tinha 2 riscos de transfer ban por pagamentos que eram pendentes desde o ano passado, que não tinham sido pagos. O Vasco tem mais riscos de transfer ban na janela de janeiro por pagamentos que foram estabelecidos no ano passado e não foram cumpridos. Então não estou trazendo situações desse ano, estou trazendo situações ainda do ano passado. Então a gente tem que ter uma responsabilidade para pensar o Vasco de uma maneira sustentável. Repito, a gente concorda que a gente deve buscar reforçar o nosso grupo. A gente conversa com a comissão técnica, conversa com os próprios jogadores. Os jogadores gostam quando chegam atletas que podem qualificar o elenco, porque o objetivo deles é o mesmo que o nosso, é ser campeão, é levar o Vasco, como o Jean cita, de volta à Copa Libertadores. Então a gente sabe que a gente precisa tanto de um time de qualidade como de um elenco também de qualidade. Então a gente está todo mundo na mesma sintonia, todo mundo com o mesmo desejo. Agora a gente que está dentro do clube tem a responsabilidade de fazer o pagamento das contas
no final da história. Então a gente tem que ter uma tentativa de equilíbrio. A gente sabe que isso é natural, os outros clubes também têm cada um as suas dificuldades. E a única reflexão que eu deixo ao torcedor é que, claro, a gente ainda não conquistou nada, a gente sabe a responsabilidade que é esse fechamento de temporada. No futebol, muitas vezes não importa apenas como as histórias começam, importam como as histórias terminam, mas dentro da atual temporada, a gente tem conseguido reagir. Hoje é dia 28, eu faço oficialmente, fiz ontem 2 meses de Vasco, meu contrato é do dia 27, foi apresentado formalmente dia 1º. Então, nesses 2 meses, quais as mudanças que o Vasco já indica ter? Por exemplo, dentro do Campeonato Brasileiro, qual a mudança que a gente teve depois da chegada do Rafael Paiva, da minha chegada, da chegada do Felipe, do Pedrinho? Quais as mudanças que o Vasco indica para a temporada? A gente saiu de uma zona de rebaixamento hoje para atualmente o 8º lugar no Campeonato Brasileiro. Não é onde a gente deseja estar dentro do Campeonato Brasileiro. A gente sabe a expectativa que a torcida Cruz Maltina tem. Na Copa do Brasil, a gente vem agora para 2 jogos muito difíceis contra o Atlético Paranaense, que é um clube que nos últimos anos conseguiu ter sucesso na própria Copa do Brasil como na Sul-Americana, mas o Vasco chega nas quartas de final depois de 9 anos, também não é onde a gente quer estar, não é em quartas de final de Copa do Brasil, mas são indicativos do que tem sido feito durante a temporada. É claro que as mudanças que muitas vezes o torcedor deseja não é em apenas uma janela de transferência que você consegue. A gente tem hoje, se você olhar a Série A ou a Série B do Campeonato Brasileiro, os clubes que estão na liderança não são os clubes que fazem mais investimentos, são os clubes que fazem a melhor gestão esportiva dos seus departamentos de futebol. São clubes que trabalham com equilíbrio, são clubes que trabalham com responsabilidade, são clubes que muitas vezes não chegam e não jogam para a torcida, não fazem média em rede social, mas são clubes que buscam se dedicar a construir um projeto sustentável. É esse o caminho que o Vasco acredita, é esse caminho que o Vasco quer percorrer, claro que respeitando a grandeza desse clube. São 126 anos, são milhões de torcedores apaixonados. A gente sabe que a pressão no Vasco é muito grande, mas a gente tem que ter racionalidade na tomada de decisão. Bom, né? Ouvir o Marcelo Santana. É a realidade do nosso clube. Nós não gostaríamos que estivéssemos neste estágio, mas estamos. E o Pedrinho está preparando o terreno para o próximo ano. Eu ainda confio em pelo menos uma contratação, a vinda de um zagueiro, segundo o Marcelo Santana, de 1 a 2 contratações, um zagueiro e um volante. Ele não falou, mas eu estou dizendo aqui, o importante é o Vasco se manter na primeira divisão esse ano, quem sabe beliscar uma pré-Libertadores, eu acho que dá, eu acho que o Vasco pode brigar, mas miseravelmente, uma Copa Sul-Americana, e aí já projetando o próximo ano, é uma outra história, porque o Vasco pode estar acertando a venda da SAF. A partir do meio-dia, de segunda a sexta, tem a Hora do Vasco, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube. Tô te esperando.